Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Bank. 10 de fevereiro, o aumento aí das chances de haver a extensão do auxílio emergencial extra-teto, ou seja, alguma despesa que fique fora da regra que limita o aumento das despesas de um ano para o outro, isso pesou mais uma vez sobre os mercados, especialmente sobre as taxas de juros pré-fixadas mais longas e até sobre o câmbio. Mas também é verdade que assim, até o fim do dia de ontem teve alguma descompressão dos prêmios de risco. A gente viu durante o pregão os juros pré-fixados subirem bastante, depois eles encerraram com uma alta um pouco menos intensa e o câmbio foi a mesma coisa, chegou a desvalorizar muito mais do que aquilo que a gente observou no fechamento das negociações. Mas o imbróglio de como compatibilizar essas medidas de socorro com responsabilidade fiscal segue absolutamente presente, sobretudo porque o tempo da política é diferente do tempo dos mercados. Então, a necessidade de novas transferências de renda ela é urgente para as pessoas que estão passando dificuldade, ao passo que a aprovação de reformas que garantam o zelo aí com as contas públicas, isso exige um prazo mais dilatado. Então, os preços dos ativos, eles expressam as incertezas de você antecipar, ou distribuir agora um dinheiro antes de formalizar as contrapartidas, ou as reformas. A nossa visão é de que essa volatilidade, portanto, ela vai continuar alternando momentos de maior ou menor dúvida, mas ao fim e ao cabo a gente enxerga que as medidas fiscais vão ser aprovadas para contrabalançar o estresse dos mercados. E esse racional tem como base a percepção de que o efeito adverso para a própria classe política ele é muito grande se for negligenciado totalmente o controle do endividamento público. Os reflexos dessa atitude seriam mais inflação e menos crescimento, o que retroage negativamente sobre a própria popularidade aí dos atores políticos. Então, mas mesmo com tudo isso, a gente enxergando no tempo algum desfecho que não é desfavorável, as discussões estão acontecendo no meio de muito barulho. O ministro da Economia, com receio inclusive de sofrer um ônus legal, fala da necessidade de o Congresso votar uma nova cláusula de calamidade, que é um expediente aí para ele não ficar vulnerável se o presidente da República abrir um crédito extraordinário para o auxílio emergencial, isso poderia ser questionado posteriormente na Justiça. E aí a cláusula de calamidade, ela exime o governo, de ter que cumprir lei de responsabilidade fiscal, então dá uma certa proteção legal. E também, caso a cláusula de calamidade não passe, também para compensar aumento de despesa e não ficar descoberto, tem rumores de que existe uma discussão sobre implementar uma CPMF temporária, só para cobrir essa elevação aí de dispêndio com a ajuda emergencial, e não descumprir a meta de superávit primário. Isso só mostra como tem vários caminhos aí sendo debatidos, mas a gente não sabe qual deles tem viabilidade. Então, todas as especulações, elas parecem mais balões de ensaio que vão sendo aí lançados para sentir o feedback dos mercados, da classe política e da sociedade. Vamos lá, no campo da política monetária, ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele participou de um evento virtual e falou um pouco sobre a percepção de riscos aí do cenário. Como tinha sido divulgado ontem pela manhã também o IPCA de janeiro, e inclusive veio com resultado abaixo das expectativas, foi numa hora tempestiva, uma hora boa essa conversa com o Roberto Campos. Mas ele não sobrevalorizou o fato dessa inflação aí de janeiro ter sido inferior ao esperado. Ele manteve o foco como deve ser no longo prazo, médio prazo, mas rigorosamente falando, ele conservou o tom da comunicação do Banco Central que foi feito nos últimos documentos. Aí, Ou seja, ele deu um tom de cautela, mas deixou aberto o espaço para subir ou não a Selic em março. Na nossa cabeça ele deveria começar a subir em março, se ele não o fizer, ele tende a fazer no mais tardar em maio. Mas de uma forma geral, entrando um pouco mais no conteúdo do que ele explorou nessa conversa,
Ele falou que a inflação ela está submetida a choques temporários, então tem pressões inflacionárias que vieram no fim do ano passado que tendem a se dissipar, mas ele viu que teve alguma disseminação, né, do preço da alimentação para outros preços, e isso exige que eles estejam vigilantes, né? Eles olham as medidas de núcleo de inflação, que são medidas mais de tendência, que expurgam esses ruídos, e essas medidas de núcleo estão em nível desconfortável, então o Banco Central está bem atento. E aí outra coisa é que, mesmo esse IPCA de janeiro, que eu já mencionei, que ficou baixo, ele não mudou as preocupações dos analistas, né, que estão observando pressões para cima no tempo. Né? Então ninguém revisou para menos a projeção do IPCA no ano por conta desse número aí de janeiro. Tá? E por fim, é bom dizer, né, que o Roberto Campos também relembrou que a política monetária ela é afetada pelas decisões fiscais do governo, né, na medida em que essas medidas fiscais impactam a inflação no tempo. Né? Então, mas ele está lá também querendo transparecer que tem uma certa confiança de que vão ter as ações para controlar despesas públicas e tudo mais. Tá? No Congresso, parece que a Comissão Mista de Orçamento vai ser finalmente instalada hoje, o que é relevante para acelerar a agenda e colocar em um fórum formal vários debates, né, inclusive sobre auxílio emergencial. Além disso, a Câmara também aprovou com bastante folga um requerimento para aquele projeto de autonomia do Banco Central tramitar com urgência. Né? Então isso permite que ele vá direto para o plenário, sem passar por comissões. Também é mais uma sinalização importante sobre a agenda econômica. E na seara da Covid-19, a Anvisa aprovou aí mais uma resolução que acelera a disponibilização de vacinas, porque ela retirou também agora a necessidade de autorização de uso emergencial para as vacinas provenientes aí do consórcio internacional, aquela COVAX Facility. Mas assim, o cronograma de acesso, né, a essas doses por esse consórcio, ele ainda é bastante lento, porque no primeiro trimestre a previsão é de importação só de 1,6 milhões de doses e então não vai trazer grande alívio de imediato, né? Mas tem aí uma expectativa de que com o tempo o acesso vai ser a mais de 40 milhões de doses ao longo do ano. Né? Eu fico por aqui, bom dia a todos.